Senhoras e senhores, bom dia. Vamos iniciar a nova edição do 6º Congresso Jurídico Científico e a 15ª Semana JUR da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Em nome da diretoria da instituição, queremos, de uma maneira bastante especial, agradecer a presença de todos na abertura deste evento, que já se consagrou como um espaço obrigatório para as discussões jurídicas no cenário regional, repercutindo também nos cenários estadual e nacional. Para presidir essa solenidade e recepcionar os nossos convidados e os nossos professores e as autoridades da mesa, convidamos o diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor doutor Marcelo José Ladeira Mauad. Acompanhando o nosso diretor, nós vamos receber o convidado desta abertura oficial, que vai falar sobre as principais modificações do novo Código de Processo Civil, professor doutor Cássio Scarpinella Bueno. Convidamos também para ocupar lugar em nossa mesa o coordenador da Semana JUR, professor Vladimir Balico. Convidamos o coordenador de graduação, professor Mauro Pardelli Colombo. Convidamos a secretária-geral da nossa instituição, a senhora Elizabeth Acione de Godoy. Assessor da diretoria, doutor João Luiz Artuso. Vamos recepcionar e saudar neste momento os nossos professores. Professor Alberto Yoshida, professora Bianca Mendes, professora Carmela Delísola, que estão todos convidados para ocupar a nossa mesa, por favor. Professora Denise Awad, professora Elizabeth de Genari, professor Estevam Pousada, professor Marcelo Dopenschmidt, professor Máximo Silva, professora Nélida Cristina dos Santos, professora Patrícia Caldeira Zamarrenho, professora Priscila Sparapani, professor Roberto Bahia, professor Tailson Pires Costa e o professor Toru Yamamoto. Professor Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa. Teremos a seguir a execução do hino nacional, em seguida a execução do hino de São Bernardo do Campo. Solicitamos a todos que, por gentileza, se coloquem em posição de respeito. Obrigada.
vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa flâmula. Mas no futuro e glória do passado. Mas serres da justiça clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Salve São Bernardo, pedaço do meu Brasil. Retomas o teu velho poço, limpa a vida e varonil. Salve São Bernardo, o campo do nosso lar, que vê o raiar da aurora dos contrafortes da serra do mar. Ó povo de São Bernardo, salve a tua liberdade. A nossa bela vila volta outra vez a ser cidade. Alegra, ó gente nossa, tua canção vem entoar, cantando a grande vitória que a nossa terra acaba de alcançar. O sol mais veio, a justa reparação. Nosso trabalho não foi em vão. O sol mais veio, a justa reparação. Por isso é que no peito bate mais forte o nosso coração. O sol mais veio, a justa reparação. Nosso trabalho não foi em vão. O sol mais veio, a justa reparação. Por isso é que no peito bate mais forte o nosso coração. Queremos destacar e agradecer a presença do professor Pedro e do professor Marino. Professor Marino, por favor, fique à vontade. Para fazer a sua saudação, o diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor doutor Marcelo Mauad. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e a todas. Me sinto muito contente, muito honrado, muito feliz por inaugurarmos mais um evento da nossa Faculdade de Direito, a nossa 15ª Semana Jurídica, que acontecerá nas manhãs e nas noites de hoje, a quinta-feira, aqui no Senforp, e o nosso Congresso Jurídico Científico, que acontecerá, como todo mundo sabe, na faculdade. Quero cumprimentar aos integrantes da mesa, e o faço na pessoa do nosso coordenador do evento, professor Balico. Quero também cumprimentar a todos os participantes deste evento, cujo tema, como não poderia deixar de ser, é o grande tema da atualidade, é o do nosso novo Código de Processo Civil.
conforme, inclusive, tivemos oportunidade de conversar com vocês um pouco nos últimos dias, quando passávamos em sala de aula, convidando-os para participar deste evento e chamávamos justamente a atenção de todos sobre a importância do direito adjetivo, sobre a importância do processo e, muito particularmente, sobre a importância do processo civil, que é a base de todo o direito processual que nós temos, não é? E essa transformação, essa mudança, eu não chamaria de ruptura, mas é uma mudança bastante profunda, conforme veremos na conferência de hoje e nas próximas que acontecerão ao longo desta semana. As mudanças são realmente bastante substanciais, né? Bastante vigorosas do ponto de vista de uma comparação entre o novo texto e o texto que deve terminar a sua validade já no início do próximo ano. De sorte que conhecer mais profundamente esta matéria é algo absolutamente essencial para todo aquele que pretende militar, seja qual for a carreira jurídica que escolher, né? Não importa se é na advocacia, se é na magistratura, no Ministério Público, e também não importa a área, porque, de algum modo, o processo civil é norma subjetiva, é norma subsidiária para todas as áreas do processo e até mesmo na esfera administrativa, quando examinamos os procedimentos, o Código de Processo Civil, por vezes, é chamado a nos auxiliar na solução dos problemas, dos conflitos, etc., né? Então, realmente, é um tema da mais absoluta importância para todos nós. Sem mais delongas, porque os senhores e senhoras vieram aqui para ouvir o nosso conferencista e não a mim, sem mais delongas, eu passo aqui a leitura de um brevíssimo currículo do nosso conferencista, o professor Dr. Cássio Scarpinella Bueno. O professor é mestre, doutor e livre docente em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, professor doutor de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da PUC, foi Visiting Scholar na Columbia University de Nova York, membro e diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e membro da Associação Internacional de Direito Processual, integrou a comissão revisora do anteprojeto do novo Código de Processo Civil no Senado Federal e participou dos encontros de trabalho de juristas sobre o mesmo projeto no âmbito da Câmara dos Deputados. É advogado, autor das obras, entre outras, Manual de Direito Processual Civil, Novo Código de Processo Civil anotado, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil e projetos de novo Código de Processo Civil, comparados e anotados, entre outras, conforme eu já disse. Portanto, vocês já perceberam a importância e a relevância, aí, podemos dizer assim, do professor que aqui está ao nosso lado, e desde já, professor, nós agradecemos muito por ter atendido ao convite da nossa faculdade, e certamente será uma daquelas conferências que vai marcar época na nossa Semana Jurídica e na nossa instituição. Muito bem, o professor fará uso das transparências, não é isso? Então, nós vamos desfazer momentaneamente a mesa e, havendo tempo, naturalmente, se alguém quiser encaminhar perguntas, que o façam por escrito, que nós, naturalmente, na segunda parte, passaremos as respostas. Esperemos aí que haja tempo hábil, mas se não houver, de qualquer maneira, essas questões poderão ser respondidas ao longo do evento, ou mesmo encaminhando-as ao professor, ele certamente poderá colaborar com as respostas por e-mail. Então, coloquem também o endereço eletrônico. Muito bem, sem mais delongas, professor Balico, podemos dar continuidade, ok? Muito bem, então vamos desfazer a mesa. Muito obrigado. Bom dia a todos, um prazer muito grande, uma honra e um privilégio estar aqui com todas as senhoras, todos os senhores,
neste evento magnífico promovido pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Eu que tenho o privilégio de, nos últimos anos, semestres, uma vez ou outra apareço por aqui, sempre a primeira vez aqui na Semana Jurídica, na 15ª edição da Semana Jurídica, mas felizmente não é a primeira, espero eu que não seja a última, em algum evento promovido pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Eu cumprimento entusiasticamente o professor Marcelo Mauad, o diretor da Faculdade de Direito, muito obrigado, e também o professor Vladimir Balico pelo honroso convite, pela organização, coordenação desse magnífico evento. Cumprimento também entusiasticamente a todos os professores, colegas da faculdade, que aqui estão, a professora Elizabeth em especial, minha colega de processo civil, de muitas discussões, aí do código, muito antes até deste código vir à tona. Cumprimento a todos aqui, estudantes, interessados, tal, inclusive os do primeiro ano, os do segundo ano, né, que aqui estão prestigiando o evento e querendo conhecer um pouco. Acho que o vídeo institucional foi bastante preciso naquilo que eles propõem de anunciar o novo Código de Processo Civil e lançar, mais do que certezas, lançar dúvidas, né? De fato, o discurso oficial do novo Código de Processo Civil é de uma justiça mais célere, de um menor número de processos, tudo lindo e maravilhoso. E o vídeo nos convida a refletir. A Semana Jurídica de São Bernardo do Campo aqui nos permite, nos convida a refletir sobre isso. Será? Né? Será que é isso mesmo? Eu me adianto, não quero parecer pessimista, né? Mas eu tenho me comportado desde o início como um otimista realista, né? Otimista, ou seja, há coisas muito boas no código, mas temos, enfim, que ter o pé no chão, se me permitam, ir direto ao ponto. Temos que manter o pé no chão sem esta sensação ou esta ideia, que infelizmente é falsa, de que uma lei, por melhor que seja esta lei, ela possa por si só resolver os problemas da justiça brasileira. Nós vamos ver que isto é uma forma de lidar com problemas, não é a única forma. E talvez, nesse momento em que vivemos, não tivesse sido ou não seja a forma mais necessária nesse instante, né? Vimos aí 2 semanas atrás, aliás, a própria União Federal dando o não exemplo, né, ao judicializar de forma absurda, né, questionável, inclusive, do ponto de vista ético e não só legal, a imparcialidade de um ministro, só porque, ao que tudo indicava, esse ministro tinha uma visão diferente de um mesmo problema. Bom, o dia que o juiz, ao dizer não a alguém, for impedido, não haverá mais juiz nem aqui, nem em nenhum lugar nenhum do mundo. Então, ao meu ver, são essas as questões que precisam ser, talvez, mais bem enfrentadas por nós. Sobretudo, permito-me dizer, pelos estudantes do direito. Por isso a importância da Semana Jurídica da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, né? Eu diria porque nós, profissionais, bem ou mal, já nos acostumamos, já nos conformamos com alguma forma, embora não devamos nos conformar, muito pelo contrário, mas, digamos, se pudermos, essa centelha de pensamento crítico, desde o primeiro ano da faculdade, é absolutamente fundamental. Então, este o primeiro, vamos ao segundo slide, são só 12 slides, já estamos no segundo, tudo absolutamente muito rápido aqui. Trago a todos aqui uma consideração sobre o processo legislativo. Pode parecer démodé falar isso, mas é algo absolutamente essencial. E, mais uma vez, eu chamo a atenção de todos. Os processualistas civis em geral, e eu como processualista civil fico bem à vontade de fazer uma autocrítica aos processualistas civis, mas os processualistas civis em geral adoram código. Tanto que nós temos um novo Código de Processo Civil. Como se o direito processual civil estivesse contido no Código, como se, aliás, fosse possível. E nós vamos ver que até o Código, nesse sentido, anda bem. De qualquer forma, antes do Código e para chegar ao Código, isso, na verdade, para chegar a qualquer lei, é absolutamente indispensável um processo prévio, um processo legislativo. Leis no Brasil, e na verdade em qualquer estado constitucional, se fazem de acordo com normas pré-estabelecidas. E tomo a liberdade aqui de fazer uma nota de rodapé, se me permitem. A mesma lógica do processo civil, do processo penal, do processo trabalhista, de preparar a decisão do juiz, de fiscalizar a atividade do juiz, não só para dizer o direito, mas também para realizá-lo na prática palpável. Essa mesma lógica de processo
como forma de participação democrática, ela existe no plano legislativo. Então, qualquer lei, o Código de Processo Civil, inclusive, pressupõe devido processo legislativo. E, de fato, o Código de Processo de 2015, ele começa muito bem. Vimos até no vídeo institucional algumas fotos da Comissão de Juristas, vimos lá o sorriso belíssimo, a simpatia exuberante do ministro Luiz Fux, né, em várias fotos sorrindo, sobretudo naquela que a presidenta da República está sancionando o código. Ele é o mais sorridente de todos, porque, afinal de contas, foi o presidente da Comissão de Juristas. Viram a professora Tereza Rudalvin Vamber, relatora do anteprojeto. Os senhores e as senhoras conhecerão hoje, se já não conhecem, o professor Luiz Rodrigues Vamber, esposo da professora Tereza, que brindará aos senhores, dará uma aula absolutamente fantástica, não tenho dúvidas, hoje à noite, sobre 2 temas importantes do novo código, etc. e tal. E o anteprojeto foi entregue ao Senado Federal. O Senado Federal teve como missão precípua preservar, melhorando o anteprojeto. Depois, o Senado Federal aprovou isso em 2010, os números estão todos aqui, isso é só um passatempo, não vou ler linha por linha não, senhoras e senhores, senão ficaria muito chato, mas isto vai para a Câmara dos Deputados, o PL 8046 de 2010, projeto de lei, então, de iniciativa do Senado, que foi para a Câmara. Por que vai para a Câmara dos Deputados? Vai para a Câmara dos Deputados porque a Constituição exige, o processo legislativo brasileiro é bicameral. Começa no Senado, vai para a Câmara para revisão. Se começar na Câmara, vai para o Senado. O que a Câmara fez com o projeto aprovado no Senado? Mudou tudo, do primeiro ao último artigo. Nem digo que mudou para pior, também não vou dizer que mudou para melhor, na minha opinião, para muito pior. Mas de qualquer jeito mudou, objetivamente mudou tudo, do primeiro ao último artigo. O que a Constituição fala numa hora dessa? Bom, se mudou tudo, tem que voltar para casa iniciadora. Então, o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados voltou para o Senado Federal. Aí começam as discussões, aí começa a questão. Qual é o papel do Senado Federal quando volta para si, né, volta para os seus domínios, o projeto da Câmara alterado? Em rigor, o que cabia ao Senado Federal era comparar o projeto do Senado, dele, o original de 2010, aprovado à luz, ao lado do projeto da Câmara, aprovado em 2014, e escolher, dentre os dois, o que era o melhor, na opinião do Senado 2, digamos assim, já, até porque era uma outra legislatura, já outros senadores, um outro relator, etc e tal, um outro partido até, enfim, tudo isso para fazer tal. Poderia, até conversava isso com a professora Elizabeth, era possível haver uma mistura dos dois? Sim, é possível pegar um caput de um, o parágrafo do outro, mas convenhamos, isso é muito complicado, porque às vezes o caput vai numa linha e o parágrafo vai numa outra, então isto pode dar ensejo a uma lei misturada, mesclada, etc. Tal. O que não pode fazer é alterar o projeto do Senado, já aprovado, e o projeto da Câmara aprovado. Pois, senhoras e senhores, o que mais aconteceu, acreditem, foi isto que não podia ter acontecido. Tá? Então, em todos os sentidos, do primeiro ao último artigo, há, sem exagero, centenas. São 1.072 artigos. Então, quando falo centenas, eu falo de 20%, 30% do código alterado, sem o menor pudor, sem a menor preocupação sobre o que tinha sido aprovado pelo Senado ou pela Câmara. Um dos temas, por exemplo, um dos temas importantíssimos do código, tutela provisória, que é o que todo mundo vê no jornal, liminar. Liminar, é o juiz apagando incêndio, né? O dia inteiro, liminar, liminar, liminar. Isso é fundamental para o direito processual civil de hoje. Nós temos aí 40 e 20 anos de vivência direta sobre o tema. O Instituto inteiro foi criado no Senado Federal e é muito difícil, eu posso lhes garantir, justificar as escolhas feitas pelo Senado no Instituto da Tutela Provisória à luz do que foi aprovado primeiro pelo Senado e depois aprovado pela Câmara. E o pior não estava aí. O pior foi quando o Senado, então, aprovou o texto base, que é aquele parecer 956 de 2014, especificamente dia 17 de dezembro do ano passado, 2014, entrou em recesso. E aí o texto entrou numa revisão, que eu acabei apelidando de limbo revisional. Durante 2 meses e 10 dias, senhoras e senhores, o texto, ninguém sabia onde estava, com quem, fazendo o quê. A notícia era que estava em revisão. Pois bem, aquilo que saiu do Senado Federal em direção à Casa Civil para a promulgação, né, é, digamos, um texto ainda mais diferente. Né? Aí, nessa aí foi pior, porque todos os pontos e vírgulas desapareceram,
substituindo-os por e ou por ou, que é um perigo. Português, eu tiro ponto e vírgula, mas eu interpretava de um jeito. Se eu pus um e, fica direito, fica um ou, não sei o que significava o ponto e vírgula. Isso a teoria geral do direito nos ensina, né, a importância do texto para chegar à norma jurídica, né? Vamos falar aí de Paulo de Barros Carvalho, um dos maiores filósofos teóricos do direito brasileiro e internacional. O professor Paulo nos ensina isso desde criancinhas. Enfim, não ensinaram os assessores do Senado, ou seja lá quem fez isso. Desmembramento de artigo, introdução de parágrafo em cima. Senhoras e senhores, show de horrores. O que me chama a atenção não é dizer isso, porque isso é objetivo. Isso é comparar os textos e o produto final. O que me chama a atenção, senhoras e senhores, a cada 10 textos de processo, a cada 10 livros de processo que falam do novo código, em geral, nenhum dos 10 trata disso. As pessoas simplesmente ou desconhecem ou fizeram o que é pior, né? Um combinado de não vamos falar porque estamos envolvidos. Então é algo a se pensar, né? Felizmente, da Semana Jurídica, 3 são muito incisivos em relação a isso. Então, não vai ser por falta disto que vão falar. Eu tomo a liberdade de ter sido o primeiro a chutar essa bola em todos os sentidos, né? Enfaticamente. Né? E o que compromete, vejam, a ideia, o código é republicano, diabacórdio, republicano até chegar nessa reta final de horrores, verdadeiro Halloween, assim, uma coisa que nem pertence à nossa cultura. Então, fica aqui o alerta, sobretudo para quem está no primeiro, no segundo ano, porque, veja, nós não podemos mais entender que o direito constitucional brasileiro, que o processo legislativo, assim como o processo civil, o processo jurisdicional, é algo que eu aplico se eu quero ou não se eu quero. Isso é cogente, é obrigatório. Não se faz lei assim no Brasil, não se pode fazer lei. Então, amanhã, um juiz, na primeira instância, em São Bernardo, não só pode, mas deve deixar. Eu não aplico esta lei porque ela é derivada de um processo legislativo eivado de vício. É essa a questão. Ou vamos tentar salvar a lei, tentar justificar, não houve vício, etc. Tal. Mas isso é importante. A mim me alegra ver na semana passada o Supremo julgou uma DIN muito interessante lá, questionando vícios de formação de processo legislativo em medida provisória. Uma prática muito comum também no Brasil, chamado contrabando legislativo. O que é contrabando legislativo no Brasil? É a lei que trata do assunto A e que traz duas linhas, né, B, C, D, E. Isso é uma prática corriqueira no Brasil, se faz lei assim. O Supremo falou, não se pode fazer mais assim, é absurdo, inadmissível. Guardadas as devidas proporções, é isto. As chamadas jobinadas, o senhor se lembra de jobinadas, né? Quem é um pouco mais de 5 anos de idade vai se lembrar, quem tem menos de 5 anos, falando em termos de faculdade, talvez não se lembre, mas houve um ministro da Justiça no Brasil, presidente do Supremo Tribunal Federal, um grande político brasileiro, sem dúvida, o ministro Nelson Jobim, foi deputado constituinte pelo Rio Grande do Sul, ou seja, um belo currículo de alguém, pelo amor de Deus. E ele, em algum momento, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, falava isso. Não, mas nós fizemos assim a Constituição várias vezes, eu mesmo, participei de comissão, falava que era uma coisa e na hora de revisar punha outra. E ele, é o artigo tal, e todo mundo bate palma, acha graça. Veja, se isto era admissível há, sei lá, 10 anos atrás, eu me pergunto, será que isto é admissível? Será que a nossa cultura, o nosso país, a nossa economia, o nosso ordenamento jurídico suporta ainda esse tipo de homem ou mulher, no caso é homem público? Então fica para pensar. Provocante. Essa é a ideia. Superado isso, como se fosse possível, né? A lei veio, houve alguns vetos, e entrará em vigor em março. Eu gostei do vídeo institucional. O vídeo institucional, antevendo o problema, não se manifestou. Entre em março de 2016, porque essa é a primeira questão, senhoras e senhores, qual é o dia exato? Resposta, ninguém sabe. Na verdade, as pessoas sabem demais. São 3 datas. Aí os senhores podem fazer suas apostas. 16, 17 ou 18 de março. Há boas explicações para todas. Lógico, a maioria dos autores sempre acha que a sua posição é a mais certa, com total desprezo pelas demais. Eu acho isso inadmissível. É uma hora, o código nem entrou em vigor. Nós não temos certezas, nós temos dúvidas. Muito bem, repito, e enalteço aqui o professor Balico, toda a coordenação envolvida na Semana Jurídica. Nós temos dúvidas, muitas dúvidas, inclusive esta, qual é o dia exato? E há boas explicações para o 16, 17 de 8. Se quiser, até falo, eu acho que é do dia 17, mas não basta eu achar.
Né? Tem que um monte de gente achar junto. Né? E é muito difícil convencer quem acha que é 18, que é 17, que é 16, 17, etc. O fato é que, dia 18 de março de 2016, entrará em vigor. Salvo você, aquele projeto de lei lá, aquele PL, projeto de lei, iniciativa da Câmara, 2903-2015, não for aprovado. Acho que não vai ser, porque ainda não tem nem relator na Comissão de Constituição e Justiça. Mas é um projeto de lei que quer ampliar a vacatio legis do Código, não para um ano, portanto, 2016, mas para 2018. Isso porque, enfim, gente muito importante nesse país, autoridades públicas, há um mês e meio atrás, parece que leram o código, chegaram à conclusão que tinha um monte de coisa para fazer, ninguém fez nada até agora, porque o carnaval é só o ano que vem, não vai dar tempo, tem que mudar a vacatio legis. Isso é o ministro Gilmar Mendes, né, do Supremo Tribunal Federal, ele que começou com essa história. Como hoje boa parte dos deputados é réu no Supremo, tem muita gente querendo fazer uma graça para o ministro. Ministro, o senhor quer uma regra, vamos fazer uma lei para agradar a Vossa Excelência. Todos os pontos criticados nesta interessantíssima, aliás, muito interessante, entrevista do ministro Gilmar Mendes, todos os pontos criticados por Sua Excelência viraram projetos de lei, inclusive a vacatio legis. Aí quem ver, verá. Veja, eu particularmente prefiro ter mais 2 anos de vacatio legis do que CPMF. Então, dos males o pior, inclusive como cidadão. Eu não acho ruim pensar mais 2 anos sobre o código e não ter que pagar imposto para tapar buraco que nós não criamos. Essa é a grande verdade. E vamos então a uma visão estrutural do novo código. Esse é um slide que eu acho interessante. Na verdade, o que eu vou falar em seguida é, muito rapidamente, destacar alguns pontos dessa estrutura do código. A estrutura do novo Código de Processo Civil é muito diferente da atual. O código de hoje ele é monolítico. Ele, na verdade, ele é dividido em livros, e o primeiro livro, chamado Processo de Conhecimento, ele ocupa praticamente a metade do código. Isso o professor de processo, o professor é professora de processo, o aluno, aluna de processo, tem, veja, não existe estudanta, é estudante. Né? Então, tudo bem. Né? Então, o aluno, a aluna, o professor, a professora, aí sim, né, é possível conjugar os gêneros. Tem muita dificuldade de discernir dentro do processo de conhecimento o que é o que não é o tal do processo de conhecimento. Isso é um caos. Isso é muito difícil para o aluno do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, quando começa a estudar processo. Bom, afinal, mas o processo de conhecimento é tudo, e infelizmente a maior parte da nossa doutrina diz que sim, e não é, muito menos no código de hoje, o código atual, porque o código atual é um código profundamente modificado nos últimos 20 anos. Bem ou mal, longe de qualquer discussão sobre o código atual, o código de 2015 passa isso a limpo e divide, então, muito melhor as matérias. Então, tem uma parte geral e uma parte especial. Nessa parte geral, nós temos 6 livros. As normas fundamentais, haverá uma palestra na Semana Jurídica só sobre normas fundamentais, fala alguma coisa depois. Depois, a jurisdição e ação, depois, sujeitos do processo, depois, atos processuais, tutela provisória e formação, suspensão e extinção do processo. Do primeiro ao artigo 317 do Código. No artigo 318 começa a parte especial, dividida em 3 livros. Não mais processo de conhecimento, mas processo de conhecimento e cumprimento de sentença. É uma coisa só, na verdade, já é isto no Brasil há 20 anos. Na pior das hipóteses, por causa do nome, nós podemos retroagir apenas 10 anos. Mas na pior das hipóteses, eu enfatizo, há 10 anos é errado falar no direito positivo brasileiro em processo de conhecimento. Não existe mais processo de conhecimento. O que existe é o que o Código passa limpo, processo de conhecimento e cumprimento. Uma coisa é estudar como se produz sentença, o Código então dedica boa parte ao procedimento comum. Outra coisa é como cumpre a sentença, isto é, como transforma em realidade o direito reconhecido pelo juiz, é o cumprimento de sentença. E outra coisa é estudar as variantes em relação a isso, que são os procedimentos especiais. Ao meu ver, o Código coloca essas coisas lado a lado de maneira absolutamente correta. Depois vem o processo de execução, um outro livro, 2, da parte especial, execução. Execução em título extrajudicial. O que é isso? São as formas pelas quais os próprios particulares podem entre si reconhecer dívidas, obrigações, fazeres, não fazeres, entregas, etc. Tal. Se não cumpridas, a gente leva para o judiciário. É interessante porque o judiciário ele não precisa dizer qual é o direito. Esse tal título executivo extrajudicial já diz tudo o que o juiz precisa saber, o juiz só precisa implementar.
Não é por falta de título executivo extrajudicial que o direito brasileiro não vai para frente, aliás. Porque nós temos mais de 30, 2 inclusive criados por medida provisória, contra vedação expressa da Constituição Federal. Um inclusive criado ano passado e transformado em lei, assinado lá por um tal de senador Renan Calheiros, que é outro que descumpre a Constituição adoidadamente, porque, veja, eu não posso converter em lei algo que é expressamente vedado pela Constituição. Medida provisória sobre matéria processual civil é expressamente vedada. E mesmo assim, a presidenta edita. O presidente do Senado Federal acolhe, promulga. E todo mundo não sabe o que faz, porque todo mundo não sabe ler a Constituição. É desesperador, mas nós sabemos. Então, cuidado aqui. E o livro 3, que cuida dos recursos, a ordem dos processos nos tribunais, os recursos, seguindo depois o livro complementar, do artigo 1045, que é o da vacatio legis, até o 1072, que revoga coisa até demais. Revoga, por exemplo, o Código Civil, uns pedacinhos do Código Civil, faz um escândalo, uma coisa, na verdade, muito mal feita, esse artigo 1072. Então, vamos fazer agora, meu convite, pequenos flashes, né? Pequenos flashes de cada um desses temas. Então, sobre a parte geral, eu destaco lá os números entre parênteses, são os números dos artigos, para todo mundo se localizar. O artigo 1º, ele é tão interessante quanto duvidoso. Ele diz que temos que aplicar a Constituição Federal para compreender e interpretar o direito processual civil. É interessante, uma lei dizendo que a Constituição se aplica, convenhamos. O aluno do primeiro ano, eu falo isso de forma elogiosa, viu, gente, do primeiro ano, do primeiro semestre, do segundo semestre, entendo, isso é muito carinhoso, porque é uma coisa que a gente aprende na faculdade, enfim, desde a primeira, da segunda, da terceira aula. Vem lá o teu professor, vem lá a tua professora, fala, ó, a Constituição está aqui no topo, e ela irradia suas normas jurídicas para todo o ordenamento. É uma forma, ao meu ver, correta de pensar. Lógico, apresenta uma série de variantes, algumas questões importantes que vão aparecendo ao longo do curso, mas fundamentalmente é mesmo essa ideia de vértice, a Constituição e o ordenamento, inclusive as leis, inclusive o Código de Processo Civil, abaixo da Constituição Federal. Então, o artigo 1º diz isso, convenhamos, pouco importa que ele diga, porque se ele não dissesse, dava na mesma, porque a Constituição continua tendo força normativa, independente da lei dizer isso. Mas como a gente está no Brasil, e a próprio Código não sabe muito bem o que é Constituição, é um lembrete, é um artigo interessante. Outro dia, numa faculdade, com um professor de Direito Constitucional, eles não conheciam esse artigo 1º, e eles começaram a rir. Olha, você está brincando? Não é sério? E eu achei interessante, porque foi muito espontâneo e é risível. Agora, sabe qual era a opção da Câmara dos Deputados? Os gênios que mexeram no projeto da Câmara dos Deputados punham o seguinte: o Código rege o direito processual civil. Ponto. Então, ainda bem que prevaleceu essa, que era a versão do Senado e era a versão do anteprojeto. Olha, tem a Constituição para ser levada em conta. Nota de rodapé. O Código esquece frequentemente deste artigo 1º. Inclusive durante a sua produção, como eu já quis demonstrar. Mas, menos mal assim. É o que eu chamo, não é de hoje, de modelo constitucional de direito processual civil. É a única forma séria e normativa de se estudar qualquer instituto de direito no direito brasileiro. Inclusive o processo civil, até porque processo civil é direito público. Eu estou mexendo com a atuação do Estado. A organização judiciária é constitucional, quem é juiz, quem não é, quem é advogado, tudo isso passa pela Constituição. Às vezes de forma exaustiva. Às vezes de forma exaustiva. Né? Então é isto. O artigo 3º é um dos pontos aqui preferidos para a professora Elizabeth, será tema da sua brilhante palestra de amanhã à tarde, né? Porque é bom que a gente consegue também ver isso. Então, a mim só cabe mencionar a importância que o Código dá, o próprio vídeo institucional, ao meu ver, também corretamente destacou isso, aos meios alternativos ou adequados de resolução de conflitos. Então, conciliação, mediação, arbitragem, outras formas. E também o vídeo demonstra isso corretamente, a importância da Faculdade de Direito de São Bernardo nessa formação dos seus alunos, com atendimento, inclusive, à população. Não só a assistência judiciária clássica, quer dizer, já estamos em judiciário, mas outras formas de conciliação, mediação, reconhecimento de paternidade, esses outros programas, é isso, aí é que está a questão. É isso que vai reduzir o número de processos. Não é um processo melhor, é evitar que isso chegue no processo. É conversar, é explicar, é justificar, é ter juízo, é não mentir na CUT, nem na etc. Tal. É isto que vai acontecer. Eu não posso simplesmente reconhecer crimes para as pessoas me aplaudiram. Eu preciso evitá-los, eu preciso convencê-los. Essa é a ideia. E o artigo 3º, ao meu ver, vai bem em relação a isso. Lógico,
todo cuidado é pouco, porque hoje nós temos uma lei de mediação que entra em vigor antes do Código. Então há, enfim, uma necessidade aí de uma sintonia fina entre o Código, que entra em março, e essa lei 13.140 da mediação, que entra em dezembro desse ano. Sobre a intervenção de terceiros, eu destaco duas. A desconsideração da personalidade jurídica, é uma novidade do Código, uma novidade pelo menos expressa, muito interessante. O que é isso? É a possibilidade de, mesmo diante de uma condenação de uma pessoa jurídica, responsabilizar os sócios dessa pessoa jurídica por eventual mau uso da pessoa jurídica. Isso no direito tributário, no direito trabalhista, no direito ambiental e mesmo no direito do consumidor, no direito civil genérico, é muito importante, né? E é uma prática forense, ao meu ver, errada, e o Código procura corrigir. E também uma novidade é o amicus curiae, que é algo que já existe de alguma forma mais setorizada no direito brasileiro. Foi até uma das palestras a convite da professora Elizabeth, da professora Letícia Zúculo, que eu vim aqui para São Bernardo para falar especificamente do amicus curiae, ainda antes do Código, e que aquelas ideias, enfim, foram sim albergadas expressamente pelo Código. O que é o amicus curiae? É um terceiro cujo interesse institucional quer permitir ao juiz um melhor, um mais adequado, um mais realista quadro do conflito. Longe do juridiquês e mais próximo da sociedade, dos valores, das ideologias e coisas do tipo. É isso, basicamente é isso o amicus curiae, que está generalizado no Código de Processo Civil. Deveres, poderes do magistrado. O Código fortalece a atuação do juiz. Mas fortalece não no sentido de criar um juiz, um hiperjuiz ou um superjuiz, no sentido autoritário. Isso não existe. Data vênia, não acreditem em quem falar que o juiz vira superjuiz ou autoritário no Código. Isso é falso. O que temos no Código é o que tem que ter. É o Código, o juiz como condutor do processo, incentivando, inclusive, a ampla participação das partes. Um dos institutos principais do novo Código, e os senhores terão à noite já isso com o professor Vamber, é sobre negócios processuais e calendário. O juiz vai incentivar, inclusive, há momentos adequados para as partes negociarem, inclusive aquilo que se faz dentro do processo. Mas, evidentemente, que o juiz está sempre controlando. As normas são cogentes, as normas são de ordem pública. Há colegas aí sustentando que eu posso escolher o juiz perante o qual eu posso litigar. Com a devida vênia, isso é impossível. Sem violar a Constituição. Eu não escolho o juiz. No máximo, eu escolho litigar em o juízo São Bernardo ou São Paulo, porque eu prefiro aqui ou lá. Isto vá lá, que é o foro de eleição. Agora, dali eu escolher o juiz, a pessoa física, mas nem o árbitro eu escolho dessa forma, porque ele pode ser impugnado, ele pode não ser admitido pela Câmara Arbitral e assim por diante. Mas, é o que eu digo, há um diálogo importante entre a atuação do magistrado e a liberdade, a maior autonomia das partes, que é, sim, valorada pelo Código. Prazos processuais em dias úteis, isso foi até destacado no vídeo institucional. Que cuidado, senhoras e senhores, isso é péssimo. Pode dar uma impressão de que está tudo bem, mas isso na prática vai ser o caos, e isso por si só significa que o processo não será mais rápido. Eu digo, eu sou otimista, realista. Veja, hoje o prazo corre corrido, já não corre direito. Amanhã, se só correr em dia útil, vai ser mais demorado ainda. Ah, mas o advogado vai ter 2 dias a mais para trabalhar. Viva, ótimo, ninguém está duvidando disso. Mas o problema não é esse. O problema é que isso gera outras consequências, porque o Código fala que os prazos processuais correm em dias úteis. Logo, os prazos materiais ou não processuais não correm. Então, a gente começa a ter dúvidas que nós nunca tivemos. Certos prazos, por exemplo, pague em 15 dias, sob pena de multa de 10%. Esse é o modelo. O juiz manda pagar. Erra quem diz que o juiz condena. Não, o juiz não condena no Brasil, faz 10 anos que ele não condena ninguém, ele manda pagar. 15 dias. Pergunta, esse prazo é de 15 dias? É processual ou material? Não sei. Lógico, tem os messias, tem vários messias do Código, tá? Os senhores vão perceber, se já não perceberam, esses sabem tudo. Eu, particularmente, tenho mais dúvidas do que certezas, né? Eu não sei. Quer dizer, tenho minha opinião, mas há uma dúvida sobre se esse prazo de 15 dias corre em dia útil ou não. Então é um desespero, é um efeito colateral, né, de muitos. E é só para destacar a tutela provisória, que veja, a ideia da tutela provisória é muito boa, a ideia do Senado era muito boa, a ideia da Câmara era menos boa, a ideia que acabou prevalecendo no Código como terceira via é péssima. Sem medo, falo, o que é a pior parte do Código, na sua opinião, Cássio?
tutela provisória. Que pena. Porque é um instituto fundamental. Agora, a ideia é boa. É resolver os problemas que nós conhecemos hoje na distinção falsa de tutela antecipada e processo cautelar. Isto é, de como o juiz, ainda às vezes até antes de estabelecer o contraditório, antes de citar o réu, porque uma pressa absurda, urgente, como é que o juiz manda alguém fazer, não fazer, entregar alguma coisa ou pagar alguma coisa desde logo. Fundamentalmente é isso, né? Olhando assim, até o pessoal do primeiro, do segundo ano para entender, são as liminares, essas decisões de bate-pronto do juiz. Isto o Código quer melhorar, e só que ele cria aí um arcabouço normativo extremamente complexo. Então é um tema que merece a nossa atenção. Dentro da parte especial, eu falo muito rapidamente alguma coisa do procedimento comum, até porque haverá uma palestra só sobre procedimento comum, portanto, podemos falar menos e falar mais daquilo. Petição inicial tem uma importante novidade, é o que nos interessa aqui. Como regra, a petição inicial será recebida e citar o réu não para contestar, como acontece hoje, mas citar o réu para uma audiência de conciliação e mediação. Justamente para colocar em prática aquela diretriz do artigo 3º, olha, vamos mediar, vamos conciliar, vamos buscar outras formas de resolução de conflito. Então, a minha petição inicial vai ter que ter essa escolha sobre se eu, autor, quero ou não me submeter à mediação e conciliação. É a mesma coisa para o réu. Ele é citado e ele tem a opção, antes de aparecer à audiência, de falar, eu não quero comparecer à audiência. Aí pronto, é o suficiente para termos uma dúvida muito linda no código, na teoria, mas que vai ser o caos na prática, em algum dia de março de 2016, mais perto do dia 20 do dia 15, pelo visto. Se o autor na petição inicial ela fala, não quero audiência, é o que basta para não marcar? E a maioria dos autores está falando que não. Precisa ter a vontade do autor, eu não quero, mas mesmo assim o juiz marca e o réu é que vem a dizer que também não quer. Duas vontades cancela a audiência. Uma vontade não cancela. Data máxima vênia? Não. Isso viola os princípios básicos da conciliação e mediação. Primeiro, autonomia da vontade. Juiz, eu não quero, não tem. Depois, viola expressamente a Lei 13.140 de 2015. A lei muda isso. A lei fala que eu sou a toda hora, eu sou livre para continuar ou não, para entrar ou não num processo de mediação e conciliação. Isso é autonomia da vontade. Então, é o que eu digo. Agora, quando eu digo isso, eu particularmente estou muito convencido dessas minhas ideias, mas mais uma vez eu estou obrigado a dizer, há outra corrente, a corrente majoritária, dizendo que existe a dupla vontade. Então, nós vamos ter um problema muito importante, não só teórico, mas amanhã prático. Nós não saberemos, em última análise, o que fazer com a petição inicial. Tá, mas ele falou que não quer, mas eu marco mesmo assim? Depende. Depende da corrente que você segue. Vejam só o efeito colateral, né? Sem dúvida que o código é bem intencionado, não tenho dúvida, mas o efeito colateral por aí utilizado. Enfim, superada a audiência, a contestação, toda a matéria de defesa, a contestação. A reconvenção ficou. O que é reconvenção? É o contra-ataque do réu, né? É o réu querendo também algo do autor, além da rejeição do pedido. Essa é a reconvenção formalizada. Isso aqui foi uma luta. A Câmara dos Deputados acabou colocando isso acabou ficando. Isso contraria expressamente a exposição de motivos do anteprojeto. Os senhores vão ter oportunidade, se já não tiver, ler a exposição, fala, não há reconvenção, isso é formalidade inútil, não precisa, evoluímos, tal. O código, contrariamente a isso, tem a tal da reconvenção, que formaliza. Depois passamos ao julgamento conforme o estado do processo, ou seja, o juiz já tem a possibilidade de poder julgar. Quais as novidades aqui? Primeiro, julgamento parcial do processo. Hoje é uma discussão muito importante, o código, enfim, expressamente aceita, artigo 356, o que é julgamento parcial? Bom, eu pedi 3 coisas para o juiz, ele já consegue dizer se eu tenho ou não razão de uma, e ele ainda precisa do processo para as outras 2. Então, ele vai fazer prova para aquelas outras 2 coisas, mas ele já fala, o Cássio tem ou não razão em relação a uma. Isso é muito comum e vai ser muito comum. E a outra é um saneamento e ordenação do processo. Aqui eu considero um dos pontos altos do código. Uma audiência de saneamento e ordenação do processo, organização do processo. O juiz ele poderá, quanto mais complexa for a decisão, ele marca obrigatoriamente essa audiência para tratar o assunto.
junto dos advogados, conversando, fixando o que é controvertido, sobre o que tem que fazer prova, não tem que fazer prova. Inversão do ônus da prova será feita necessariamente antes do início da fase instrutória, isso é expresso no Código. Em suma, é, na minha opinião, um dos pontos importantes aperfeiçoados do Código, artigo 357. Depois vai a sentença. O que tem novidade da sentença? A sentença, ela tem uma peculiaridade aqui, não que isso já não decorra suficientemente da Constituição, mas o Código 2015 peca pelo excesso, exige uma fundamentação exaustiva da sentença pelo juiz. Artigo 489, parágrafo 1º. Em relação à coisa julgada o que é? A imutabilidade da decisão entre as partes. Aquilo que foi decidido não se discute mais, nem entre as partes, nem perante o Poder Judiciário. A própria Constituição protege a coisa julgada de uma nova lei e coisas do tipo. Pois bem, novidades. Ela é ampliada, os limites objetivos da coisa julgada são ampliados, então fará a coisa julgada não só propriamente o pedido julgado, mas também, a depender da questão, as razões deste pedido. A cláusula é nula e por isso deve devolver o dinheiro. Hoje, no dia a dia forense, só faz coisa julgada o devolver o dinheiro. No novo Código, a nulidade da cláusula também fará coisa julgada. Então, isso é uma enorme diferença. Alguns críticos sobre isso, que na minha opinião não entenderam até agora o que o Código quer dizer, mas tudo bem. E os limites subjetivos, que é uma questão interessante, é quem fica sujeito à coisa julgada. O Código de hoje fala, a coisa julgada não beneficia e não prejudica ninguém, só as partes. O Código fala, a coisa julgada pode beneficiar terceiro. Aqui é uma loucura, aí é um mundo, dá para ficar a semana jurídica inteira tentando chegar onde o Código talvez consiga chegar. O que é isso? Então, lá no Piauí, alguém ganha uma ação de um plano de saúde de atuação nacional, quer dizer que nós, consumidores de São Paulo, vamos nos beneficiar também, ou vice-versa? É aí? Eu ponho um ponto de interrogação. Ao meu ver, é uma interpretação possível, sim. É uma interpretação possível, sim, já que, na verdade, é o mesmo réu, é o mesmo contrato de abrangência nacional, uma questão tributária. Eu ganho lá uma ação tributária lá no Rio de Janeiro e eu sou terceiro perante aquela ação, eu também quero me beneficiar. Porque, no fundo, é a mesma relação tributária, é a mesma lei, julgada inconstitucional lá, julgada inconstitucional cá. É algo para se pensar. Para frente, temos lá o cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença, o que é? O procedimento comum é como se produz sentença como base, o cumprimento de sentença é como se transforma em realidade aquilo que o juiz afirmou que o autor tenha, que o vencedor tem. Aqui, senhoras e senhores, nós, na verdade, temos poucas novidades. Cumprimento de sentença é essa fase do processo, de conhecimento e de cumprimento de sentença. Pouca novidade porque as novidades, as reformas do Código atual foram muito recentes, 2 anos para cá. Na verdade, aqui então o Código ele quis, na verdade, espancar algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas, enfim, tomar partido em algumas discussões. É o que eu escrevo lá. Então, deixa-se claro que precisa haver requerimento para início do cumprimento de sentença, deixa-se claro como é que será feita a intimação da parte contrária para o início do cumprimento de sentença, deixa-se clara a possibilidade de uma sentença transitada em julgado ser protestada. Essa é uma grande aposta, aliás, em termos de cumprimento, mais do que qualquer coisa. Protestar a sentença brasileira odeia protesto. Ele faz qualquer coisa para evitar protesto. Então manda o juiz para protesto. Manda todo mundo para protesto. Quem sabe assim alguém obedece alguma coisa, Manda o TCU para o protesto. Quem sabe assim, alguém acata a decisão do TCU e a gente vai sentir as consequências importantes, porque agora estão dizendo que o TCU é desnecessário. Curioso, até agora estava tudo bem. Agora desdisse, aí não pode. É uma coisa absurda. O brasileiro precisa ver que as instituições existem, independentemente de quem está aqui nesse momento histórico. Isso é muito importante, é a mesma coisa aqui. Mas vamos mandar para protesto. É o que nos interessa à luz do 517. Temos uma disciplina específica para alimentos. Nós não temos hoje, temos uma lacuna no Código, com as reformas, esqueceram. Também para execução contra a fazenda, nós temos hoje uma lacuna, é suprida pelo Código, e volta para o Código a iniciativa do devedor. O devedor ele pode começar a fase de cumprimento de sentença.
que é uma coisa que existia, 2005 foi revogado, acho até sem querer, e agora é recuperado e desenvolvido, ao meu ver, corretamente pelo novo Código. E aí temos a forma do devedor, né, do executado, se defender do cumprimento de sentença. Por que eu coloco lá o prazo? Porque o prazo ficou o caos. Porque esse prazo é de 15 dias após aqueles 15 dias para pagamento. E aí temos aquela dúvida. Bom, os 15 dias para pagamento conta em dia útil ou conta em dia corrido? Bom, se eu tenho dúvida nos primeiros 15 dias, obviamente que eu afeto a fluência do segundo período de 15 dias. Então, temos problemas. Depois, os procedimentos especiais, senhoras e senhores, só para mencionar algumas novidades. Ação de dissolução parcial de sociedade, nós não tínhamos isso até hoje. É uma criação do Código Civil de 2002. E aí o Código ele cria o caminho processual para essa finalidade. Né? Nós não tínhamos na jurisprudência, na doutrina, mas não na lei. É a primeira vez que nós temos isso. As ações de família é uma novidade. Também nós não temos, enfatizando ao máximo o acordo, a mediação, a conversa, etc. Temos lá a ação monitória, que era uma discussão também muito grande, mas que acaba prevalecendo no novo Código e muito mais desenvolvida do que no Código atual. A ação monitória é justamente para viabilizar quase que um atalho para começar o cumprimento de sentença. E, por último, aqui em São Bernardo vai ser utilíssima essa ação, eu tenho certeza, a regulação de avaria grossa. Isso até hoje é regida pelo Código de 39 e o direito material é regido pelo Código Comercial, que o pessoal do primeiro e do segundo ano vai ter curiosidade de ver, porque é uma lei ainda da monarquia brasileira. Né? O Código Comercial ainda é uma lei em vigor, em boa parte em vigor, inclusive nessa editada por Dom Pedro II, em 1850. Então, é uma lei que vale a pena ser lida e ela está em vigor. O que é regulação de avaria grossa? É o navio, quando chega no porto, e precisa discutir quem tem responsabilidade por eventuais avarias durante a navegação. E o Código Comercial é interessantíssimo, porque ele vai discutir, inclusive, se o capitão tinha como saber ou não quem é que pôs aquele banco de areia no qual o navio bateu e levou a avaria grossa, ou seja, as avarias relevantes da mercadoria. Então vai ser muito importante. São Paulo capital, São Bernardo, enfim, todo o ABCD, MR, vai se divertir com a regulação da avaria grossa. A gente fala brincando, mas isso em termos de advocacia privada é um mundo. Santos, por exemplo. Aí, 48 quilômetros para baixo, o pessoal está em polvorosa, porque lá tem navio. Entendeu? Então, a gente fala brincando aqui em São Bernardo, né, no Planalto, aqui em São Paulo, capital, mas isso em termos de mercado de trabalho, de novas formas, de novas advocacias, mesmo um juiz se especializar, um promotor, um defensor, isso é muito relevante. Né? E o Tribunal Marítimo fica lá no Rio de Janeiro, não é tão longe assim. Né? E é muito bonito ir por Santos até o Rio de Janeiro. Demorado, tem trânsito, mas é lindíssimo. Né? Enfim, temos lá. Depois vem a extinção consensual da união estável, a alteração no regime de bens do matrimônio, tudo novidade do Código. Isso não tinha expresso, isso é regulado de forma expressa agora. A interdição é bastante alterada, com polêmicas. O que é interdição? É dizer que uma determinada pessoa não consegue mais se manifestar livremente, ou total, completamente, tem o seu discernimento afetado por alguma razão na esfera civil. O Código radicaliza, está sendo muito criticado. Ele aceita, por exemplo, que a casa em que a pessoa está internada tem legitimidade para pleitear a interdição. Isso é complicado, está vendo? Para a nossa cultura, inclusive, é algo complicado. Mas a lei autoriza isso e, completando o processo marítimo, a ratificação dos processos marítimos e dos processos testemunhados a bordo. Sem brincadeira, em direto ao ponto, é dar publicidade ao diário de navegação. Né, que hoje em dia, convenhamos, hoje pelo Facebook, pelo Twitter, pelas redes sociais, em suma, ou pela caras da semana, você vai saber o que aconteceu dentro do navio, muito mais do que pelo diário de bordo, convenhamos. Né? Enfim, mas tem que ter, porque a lei de 1850 obriga. Processo de execução, a mesma coisa, temos poucas novidades. O processo de execução é aquele do título extrajudicial, aquele pedacinho de papel que nós aqui fizemos, o devedor assinou, duas testemunhas assinam, substitui a decisão do juiz, substitui. Por isso que eu digo, a gente perde muito tempo estudando o processo de conhecimento, eu coloco entre aspas, na faculdade. A gente tem que balancear isso melhor. É tão importante quanto o juiz proferir sentença no Brasil, é estudar a execução baseada num título extrajudicial. Aliás, aqueles números ridículos, estatísticas ridículas, que o CNJ promove e tal, eles não deixam claro isso, mas eu posso lhes dizer, a maioria do acervo das justiças no Brasil é execução. Sobretudo a execução fiscal.
Quando você tira a execução fiscal, o número cai assustadoramente. Quando você tira a pessoa de direito público, então, aí são os problemas com 2 ou 3 agentes privados, 2 ou 3 bancos, 2 ou 3 planos de saúde, e o pessoal da celular, que o meu, por exemplo, não pegou, do professor Balico, foi, gente, não usa o meu. Porque o meu simplesmente não pega. Agora, o que o juiz vai fazer o meu celular pegar? O juiz não tem como fazer isso. Guardem isso, não percam o grande finale. Então, temos poucas novidades. Mais uma vez, arrumamos dúvidas, né? O código arruma dúvidas. Não cita para pagar em 3 dias, reduz honorários, tal, tudo nos seus lugares. Porque isso não está claro hoje, mas é 3 dias de quando? Precisa juntar, não precisa juntar? Então, o código deixa claro. Um novo título executivo extrajudicial é criado. Como eu disse, não é por falta de título executivo que a coisa não anda. É por outras questões. A relação de condomínio, sabe? De condomínio, a gente não paga condomínio, mora em prédio, mora em casa, não paga o condomínio. Hoje você precisa entrar com uma ação de cobrança pelo procedimento sumário. O código fala, não, basta mostrar o condomínio, a convenção que o juiz vai ter que acatar e mandar citar para pagamento. Também, mais uma vez, negativação do nome do executado. O código adora uma negativação, adora mandar o pessoal para o prego, né? Porque é o que funciona. O brasileiro não gosta de negativação, não gosta de protesto. Então manda para lá, porque aí quem sabe paga. É pior, né? A gente respeita mais o Serasa do que um juiz. Nada contra o Serasa, pelo amor de Deus, é uma função importante, mas é uma inversão de valores. Eu respeito mais o cartório de protesto do que o juiz que controla o cartório de protesto. Veja, nada contra, entenda o que eu quero falar. É uma inversão de valores éticos. A gente precisa mudar, precisa estudar na base. Que o juiz fala, a gente acata, ou tenta fazer um acordo, porque não dá para pagar. Está ruim para todo mundo, juiz, eu não tenho dinheiro, mas vamos fazer um acordo. É o que estava no Jornal Nacional ontem, guardadas as devidas proporções, mas é importante. Né? Vamos conversar, porque está ruim para todo mundo. Ninguém mais tem dinheiro. Né? Negativação, é a mesma coisa, fazenda pública, alimentos, ganhamos aqui uma disciplina, porque o código de hoje é lacunoso. Então, vem suprir a lacuna e aceitando expressamente. Sobre os meios de alienação, eu destaco um leilão judicial dos bens, uma vez penhorados, os bens têm que alienar preferencialmente de maneira eletrônica. O código aqui merece crítica. Ele, de vez em quando só de vez em quando, ele lembra que nós vivemos no século XXI e dominamos razoavelmente uma tal de tecnologia. O código, na verdade, ele é pensado em termos de papel. Aí não é culpa do vídeo institucional, mas aquele slidezinho do vídeo institucional, né, que tem um monte de papel virando uma pasta eletrônica, eu acho isso lindo, mas não depende, no que depende do código, fica tudo em papel, porque por N razões. Né? Na verdade, tanto que ele conserva a lei de 2006 em vigor. Né? Ele tem poucos, de vez em quando ele lembra, como aqui. Né? Os 3 últimos slides, processo nos tribunais. O código quer estabelecer efeitos vinculantes às decisões de determinados tribunais, sobretudo os tribunais superiores. O que quer dizer isso? O Supremo Tribunal Federal diz, toda a estrutura judiciária obedece. O Superior Tribunal de Justiça decide, toda a organização judiciária abaixo dele decide. Mesmo os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, estadual e federal, decidem, os juízes de Estado, juízes federais, a eles vinculados, deverão acatar. E o código cria mecanismos para isso, que eles chamam lá de julgamento de casos repetitivos. Então ele tem uma disciplina muito diferente, muito aperfeiçoada da atual, dos chamados recursos extraordinários e recursos especiais repetitivos. O que é isso? São os recursos que são julgados pelo STF e pelo STJ para fixar teses sobre a Constituição e sobre a interpretação da lei federal, e cria um instituto novo, chamado lá Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Isso é novo, não tem no Brasil. Particularmente tenho 1000 dúvidas sobre isso, inclusive de constitucionalidade, inclusive formal. Foi um lugar onde, por exemplo, o revisor fantasma do texto criou livremente, ele fez 2 coisas lá que não estavam em lugar nenhum, ele introduziu regras, desmembrou outras, com consequências importantes, tá? Mas, fundamentalmente, o que é isso? É o TJ de São Paulo falar, olha, o plano de saúde tal tem que interpretar a cláusula X assim. E o juiz de São Bernardo, de São Caetano, de Mauá, de São Paulo, de Santos, seja de onde for, o Estado inteiro tem que aplicar. Para garantir isso, o código coerentemente cria um mecanismo de controle da atividade jurisdicional, a reclamação. Isso é altamente elogiado por alguns, que vão até falar que o Brasil vai na direção do common law inglês. Imaginem vocês, né? E outros, como eu, tomam a liberdade de falar, mas pelo amor de Deus, como é que a lei
pode estabelecer genericamente efeitos vinculantes a tudo e qualquer tribunal brasileiro. Que common law inglês é esse? Onde é que tem algum elemento da Inglaterra no Brasil? Nesse sentido. Né? Onde é que temos tradição de common law? Aí vem o Messias lá falando, não, mas isso aí em 1800 e bolinha tinha uma lei que dizia que na lacuna aplicava a jurisprudência da Corte Suprema Norte-Americana. Quem fez isso? Isso é um achado. É um achado quase que arqueológico. O problema é como o cara acha um pedaço de osso desse tamanho e fala, aqui tinha um dinossauro em São Bernardo, o maior dinossauro brasileiro. Comemos, precisa de um pouco de inspiração. O cara desenha o dinossauro. É mais ou menos a mesma coisa. E você, juridicamente, você não tem essa referência no Brasil. Aliás, pelo contrário, nós temos o caos no Brasil. Às vezes dá até a impressão assim, o que o Supremo está decidindo? Vou decidir o contrário. O que não é bom também. Então, né? Falamos até com o professor Balico, né? No meio a virtude, né? Sem dúvida, mas o código, ao meu ver, tá vendo, exagera aqui, é algo extremamente interessante de se questionar, de se pensar criticamente. O relator, isto é, aquele que dirige o processo nos tribunais, tem uma maioria de poderes, só que em compensação, o código, ele generaliza o recurso para controlar esse exercício de poderes do relator, o chamado agravo interno, é algo que hoje é pouco claro e que o código deixa mais claro. O revisor, né, que é aquele que revê o trabalho do relator, é extinto. E os senhores aqui, mesmo o pessoal do primeiro ano, se lembrará do ano passado, né, no âmbito do Supremo, as deliciosas, maravilhosas discussões entre o relator do mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, hoje aposentado, e o revisor do mensalão, hoje presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas vê a importância do revisor. Aliás, o ministro Lewandowski, como eu vi corretamente, lembrava sempre o ministro Barbosa, escuta, eu não estou aqui para concordar com isso, eu posso até concordar, eu estou aqui para revisar. E, na minha opinião, está tudo errado, a sua visão é errada. E eu vou, sim, sustentar a minha posição diferenciada. Isso é muito importante no julgamento colegiado. Repito, não estou entrando no mérito, mas apenas enaltecendo o código. Não, o processo tem que ser rápido, tira o revisor. Pelo amor de Deus. Pensar no caso do mensalão, embora seja ação penal, tem suas regrinhas próprias, mas é importante. Né? É importante. Né? Porque é acesso, é ver do zero o que está acontecendo. Enfim, tira o revisor. A sustentação oral, ela é mudada também, ela é ampliada, que a sustentação oral é a possibilidade de o advogado, o Ministério Público, o Defensor Público, sustentar oralmente suas razões. Mesmo para São Bernardo, não sai a má ideia o que o Código prevê, eu digo isso por causa do trânsito, né? Para chegar no Palácio da Justiça, no TJ ou na Avenida Paulista, no TRF-3. Vai ser possível a sustentação oral por videoconferência. Maravilhoso. Eu digo, de vez em quando o código lembra da tecnologia atual. Precisa ver quem é que vai providenciar essa videoconferência e se vão aceitar lá. Porque nem quando você vai pessoalmente, de terno novo, beca limpa, dão muita bola para você. Imagina, não estou ouvindo nada. Não, fechou, sabe? Que né? Desliga a videoconferência. Mas, enfim, e a possibilidade de julgamento eletrônico, que é aquilo que nós já tivemos em São Paulo e que acabou não vigorando, mas que o Código de Processo traz. Quando não tem sustentação oral, julga eletronicamente, a não ser que as partes queiram. Sobre os recursos, o rol vem no 994. O discurso oficial das pessoas de cabelo lustroso, etc. e tal, é dizer que o Código de Processo Civil reduziu o rol de recursos. Mentira. Não reduziu. É uma questão de contar. Tem um recurso a menos só. É aquele lá. O agravo retido mudou. Eu falo de agravo de instrumento, mas o agravo retido, este foi extinto. O agravo de instrumento foi tarifado, mas ele está lá. E mesmo os embargos infringentes, que sumiram como recurso, do jeito que ficou no 942, é pior. Porque ele se torna uma técnica obrigatória de colegiamento. É dizer, deu 2-1 no julgamento, obrigatoriamente o julgamento continua para ver se vira o placar. Hoje depende da vontade, é recurso. O recurso é algo voluntário. No Código de 2015 é obrigatório. Então extingue o recurso, mas cria técnica. Permito-me dizer, na perspectiva do serviço judiciário, é pior. Então esse discurso de que tem menos recurso é falso. Até porque o agravo retido foi extinto, mas hoje em dia, ele já, se você não interpuser, dá na mesma.
né? Você vai, de qualquer forma, reiterá-lo nas razões de apelação, nas contrarrazões, que é o que continua em vigor no Código de 2015. O efeito não suspensivo é regra, ou seja, proferiu decisão pode cumprir. Isso é ótimo. Lamentavelmente, no entanto, por causa dos gênios da Câmara, isso acabou vigorando até o final e acabou sendo passado a limpo na Lei 13.105. A apelação tem efeito suspensivo, continua a ter efeito suspensivo. Esse é um grande problema atual e que continua no Código Novo. O que significa a apelação ter efeito suspensivo? Significa que o juiz de São Bernardo profere uma sentença linda, caprichada, não serve para nada, enquanto o Tribunal de Justiça não se manifestar. O juiz federal de São Bernardo profere uma decisão linda, maravilhosa, enquanto os desembargadores do TRF3 não se manifestarem, aquela sentença não produz efeito. Isso é um desserviço, isso é absolutamente injustificável no século XXI. Muito menos num código que aceita a tutela provisória generalizada. É tudo bem o juiz dar uma decisão sem ouvir o réu e produzir efeito, mas depois que ele ouve o réu, o juiz tem 100% de certeza? Não, aí tem que reconhecer. Absurdo. Veja, isso é uma falta de lógica enorme. Tanto que o código, muito timidamente, ele procura falar, mas se a tutela provisória for concedida na sentença, aí tira o efeito da apelação, o seu efeito suspensivo e admite. Sim, maravilhoso. Eu acho ótimo isso. Minha tese de doutorado, que eu defendi em 98, é sobre esse tema. Para mim, está muito bem resolvido desde 98. Agora, eu confesso, isso não se aplica na prática forense. É algo muito complexo. Não adianta a lei dizer o que a mim e a outros parece óbvio, né? Era mais fácil tirar o efeito suspensivo, mas não houve coragem para isso. Prazo de 15 dias para recurso, salvo embargo de declaração em 5 dias. Como é que o processo vai ficar mais rápido se todos os prazos de recurso são de 15 dias? Hoje, muitos recursos são de 5 ou de 10. Todos 15. Não fica mais rápido. Até porque esses prazos, mesmo os de 5, são em dias úteis. E um outro tema extremamente polêmico é esse, a extinção da admissibilidade da apelação, do recurso ordinário, do recurso especial e do extraordinário no órgão de interposição. Sentença em São Bernardo, eu apresento a minha apelação aqui, o recurso aqui chama apelação, o juiz de São Bernardo ouve a parte contrária, ela apresenta o que a gente chama de contrarrazões, a resposta ao recurso. O juiz de São Bernardo hoje, ele vê se o recurso está em ordem, faz um checklist lá de pressupostos, se estiver em ordem, manda para o Tribunal de Justiça de São Paulo, para dar um exemplo. O código fala, não, eu interponho em São Bernardo, colhe as contrarrazões de São Bernardo e manda de qualquer jeito para o Tribunal de São Paulo. Não há mais juízo de admissibilidade aqui. Isto para todos os recursos que ainda tem. Este é um ponto muito criticado também e que já gerou projeto de lei por causa da crítica feita, ao meu ver, repito, corretamente, democraticamente, republicamente, pelo ministro Gilmar Mendes, tendo em vista não a apelação, primeiro para segundo grau, mas os recursos especiais extraordinários. Porque hoje, na verdade, eles são represados nos tribunais, que julgam milhares desses com uma tendência incrível de indeferir tudo, e com isso evitando maiores trabalhos para os tribunais superiores de Brasília. Bom, se você extingue isso, na verdade, você manda uma massa incrível de atividade para o Supremo e para o Superior Tribunal de Justiça, que ficaram receosos. Acharam melhor fazer uma lei para, na verdade, manter o que nós temos hoje. Quem viver, verá. Mais uma vez, eu prefiro isto ao CPMF, a revanche. E coisa do tipo. E aí passamos às reflexões finais, senhoras e senhores. Temos um novo Código de Processo Civil, ou um novo processo civil, é o que eu sou peremptório, curto e grosso. O código é novo para quem não estuda processo há pelo menos 10 anos. Simples assim. Para quem não estuda certo, para quem não estuda levando em conta a Constituição Federal, para quem não levou em conta as reformas que foram feitas nos últimos 20 anos, consolidadas, sobre os mais diversos institutos. O que não significa dizer que não haja pontos novos. Negócio processual é novo, eficácia generalizada de precedente é novo e muita coisinha nova, prazo útil é novo. Mas veja, isso não é estrutura. O professor Mauad falou e falou muito bem. Não é estrutural, é outra ordem de alteração. O que não significa que nós devemos desdenhar disso. Não, muito pelo contrário. Temos que estudar tudo nos mínimos detalhes. Agora, temos uma revolução. Não, nós não temos. Aliás, a exposição de motivos diz isso com todas as letras, ao meu ver, de forma absolutamente honesta do ponto de vista intelectual. É uma forma de pensar o processo
passada a limpo. É isto o novo código e, lógico, a propósito, alguma coisa nova, alguma coisa relevante, importante, gostemos ou não. Temos um processo mais rápido ou mais eficiente? Eu prefiro dizer que ele vai ser mais eficiente do que mais rápido. O juiz vai decidir melhor, vai ter que decidir melhor, por N razões. Até porque ele vai ter mais tempo para isso. Porque também os prazos do juiz serão em dias úteis. Ele vai ter o auxílio do amicus curiae, do conciliador, do mediador, vai ter que fundamentar melhor, mas isso nada, com certeza nada, transformará o processo, e isso é importante que se diga, por favor, um processo mais rápido. Não, um processo melhor, enquanto atuação do Estado melhor. Mas temos, como eu procurei destacar em alguns momentos, muitos problemas que são, eu chamo dos efeitos colaterais. A própria técnica de redação do código, o redator do código final não era bom de escrita. Ele era bom de lobby político para se meter onde ficou. Mas ele é ruim de escrita. Então nós temos às vezes dúvidas sobre o texto do código. Você não consegue entender o que o texto está dizendo, o que é absolutamente natural em qualquer texto. Você lê o horóscopo, você fala, nossa, hoje meu dia é maravilhoso. A outra pessoa lê o mesmo horóscopo e fala, nossa, hoje é melhor nem sair de casa. Porque o texto nos permite diferentes interpretações. E o código, então, ele usa muita cláusula vaga, muito conceito vago, muito conceito indeterminado. E nós sabemos, mesmo o primeiro ano, isso gera um certo frio na barriga, sobretudo em véspera de prova, né? Afinal, o que é prazo razoável? Não sei, razoável para você, para mim, assim vai. Então, são coisas desse tipo. E os paradoxos do novo CPC? O código ele é uma contradição ideológica sem fim. Ele, por exemplo, enaltece os precedentes dos tribunais. A nós não coube falar isso, não cabe, porque não daria tempo, mas eu posso lhes assegurar o seguinte, a cada 10 súmulas do STJ de hoje, o código revoga 9. Simples assim. Então ele fala, não, vamos obedecer os precedentes, mas não esses que estão aí, viu? Os meus. E aí não é precedente, aí é lei. Então não tem nada de common law, né? No fundo é uma coisa absolutamente paradoxal. Isso, aliás, causa vertigem lá em Brasília. Você fala isso para os ministros falam, como assim? O código está me dizendo? Tá. Está revogando minha súmula? Tão querida? Tá. O tempo está me desafiando? Tá. O código não gosta de nós? Não. Mas ninguém falou nada? Não. Por que não falou? Porque senão vocês não deixavam. É óbvio. Sabe, cutuca com a onça com a vara curtíssima. Esse é um grande paradoxo do código. Ele é ideologicamente voltado ao precedente, à decisão do tribunal, mas por favor, vamos mudar porque está tudo errado, hein? E desdiz, e legisla no sentido contrário. E para além disso, senhoras e senhores, temos que compreender os limites do novo CPC. Vamos imaginar que o nosso Código de Processo Civil fosse absolutamente perfeito, como se uma obra humana qualquer que fosse possível de ser absolutamente perfeita. Resolvia os problemas da justiça? Não. Por quê? Porque há outros problemas, problemas estruturais, problemas de cultura, problemas de falta de pessoa, de falta de preparo, de todo. Nem toda faculdade de Direito é a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Eu falo isso absolutamente tranquilo. Aí, veja, não é porque eu estou querendo ser gentil, isto é um fato. Antes todas formassem os bacharéis que esta forma. Seria mais fácil. Não é assim. Não é assim. Então, nós temos diversos outros problemas, né? Por exemplo, eu lido muito com isso, né? Enfim, a pessoa perde o processo, o juiz é corrupto. Não, o juiz se vendeu. Como assim? Só porque você perdeu? Sim. Veja, um problema cultural. O juiz não se vendeu só porque você perdeu. Não é mais fácil falar que você não tinha razão? Porque, veja, acontece, ou tem não tem muita, né? Então, coisas desse tipo. Então, é bem isso. E, de qualquer forma, nós precisamos reconstruir ou construir o tal do direito jurisprudencial. Isso é uma coisa maluca. Aí é uma coisa para 10, 20 anos, talvez. Até por causa daquilo que eu falei, daquele grande paradoxo. Quer dizer, o código ele infirma, em grande parte, a jurisprudência hoje existente nos tribunais superiores, inclusive nos de justiça, nos regionais federais. Nós precisamos reconstruir isto e a forma de pensar essa jurisprudência, quiçá até para nos acostumarmos com a ideia, não com o efeito vinculante, mas com aquela ideia de naturalidade. O Supremo diz, nós obedecemos, nós acatamos. O Superior Tribunal de Justiça diz, nós acatamos, que é o que, enfim, ninguém faz, a começar pelos próprios governantes. O que eu particularmente lamento no CPC, e com isso eu acabo, senhoras e senhores, é o seguinte, talvez nós precisássemos mais de processo coletivo,
Talvez ação civil pública, ações populares, ações de interesses individuais homogêneos, difusos, individuais, como queiram, aí é outra uma discussão, mas talvez fosse a chave de uma maior maximização da atividade jurisdicional. Percebam que o Código de Processo de 2015, ele cuida dessa coletivização de cima para baixo. Eles retêm lá em cima, fixam a tese e mandam aplicar. Com a devida vênia é complexo. O ideal seria, vamos todos litigar aqui perante a vara civil ou a vara da fazenda em São Bernardo, e matura, e faz prova, e aí cabe recurso, e aí chega um dia em Brasília, e Brasília, depois de todo o processo maturado, decide. É um caminho rigorosamente inverso, que funcionou no Brasil muito bem. Funcionou tão bem que em meados dos anos 2000 começaram a editar medida provisória para falar, não cabe ação civil pública em matéria tributária. E depois reclamam que tem muita ação tributária. Sim, mas vai ter ação tributária, porque lamentavelmente, pelo menos da terra de onde eu vejo, o que fazem com o IPTU do município de São Paulo é bárbaro. É uma barbaridade sem tamanho. O MP entrou com ação civil pública tributária. O juiz deu a primeira. O tribunal confirmou a liminar. Aí vem o presidente do tribunal, em suspensão de segurança, que é uma coisa do dedo, falar, não, o município vai quebrar, libera aí. Mas veja, a gente vive num Estado constitucional. Eu só vou pagar tributo de acordo com a Constituição e não de acordo com a conveniência do cofre público. É óbvio que o cofre vai ficar vazio se não entrar IPTU. Não precisa ser muito inteligente para chegar a essa conclusão. A questão é como arrecadar tributo. Agora, do jeito que o código veio, isso é de cima para baixo. E aí é politizado. Realmente é politizado. Aliás, os passos da Lava Jato bem mostram isso. Politizado no bom sentido. Não insinua nada, mas é uma politização maior, evidentemente. Quem é mais livre? Um juiz que acabou, uma juíza ou uma juíza que acabou de passar no concurso? Com seu intelecto, com seu talento, ou alguém que não passou no concurso, mas é indicado porque era um cara feliz no dia da bebedeira e estava lá na hora certa, no lugar certo, com um amigo certo para indicar. Com a devida vênia. Não fosse fictícia a minha afirmação, pensaram que eu estava falando de alguém? Evidentemente que não. Né? Mas eu peço o esforço absurdo de abstração para entender o que eu acabei de falar, né? Porque é absolutamente inviável que isso um dia venha a acontecer, mas quem tem mais liberdade? Com isso, senhoras e senhores, agradecendo muito a atenção, um honroso convite, professor Mauad, professor Balico, agradeço muito a todos, desculpem pelo prazo, que a gente se emociona, sabe, vem de longe, só para falar algumas palavras, mas enfim, fico à disposição das discussões dos professores, dos colegas. Vamos ao último slide, que é o merchandising. Posso fazer o merchandising? Ips, não deu, então? Ah, muito bem. Então, muito obrigado a todos e fico à disposição. Obrigado. Professores, por favor, vamos lá? Um convite especial também aos professores da área de processo, para que a gente possa iniciar os debates aqui. Bom, confirmou aquilo que nós já havíamos antecipado para vocês, né? Certamente o professor Cássio é uma das maiores autoridades que nós temos hoje no país, na matéria em particular, como grande processualista que é, e trouxe para nós algo que vai além do estudo, do conhecimento da matéria, mas uma visão crítica, que é muito importante, sobretudo nos primeiros momentos, não é, professor? Justamente porque é nesse início de vigência da norma, a partir, tudo indica, a partir do início do ano que vem, é o que se espera, né? Salvo melhores juízos que possam vir por aí, mas é justamente nesse momento em que a jurisprudência, os magistrados, os juízes começam, os juízes de maneira geral, a assentar a teoria na prática, a aplicá-la, e é aí que se faz valer a norma propriamente dita, porque é a norma dita pelo juiz, aplicada no dia a dia, e essa visão reflexiva, crítica, é que vai, penso eu, permitir uma adaptação dessa norma e uma aplicação que seja compatível com a realidade. Por enquanto, nós temos muita teoria e muita apreensão, pelo que pudemos conferir com a vossa conferência aqui, né? Então, o que se espera a partir do ano que vem, e me parece também que isso se aplicou com o início da vigência do Código Civil,
havia, àquela altura, também uma grande apreensão, né? Porque, eu me lembro bem, falava-se do princípio da boa-fé, que aquilo era um risco tremendo, um grau exagerado de subjetivismo, poderia gerar insegurança jurídica e tal. E com o passar do tempo, na medida em que as partes atuam no processo, naturalmente os advogados atuam no processo, procuram influenciar os juízes procuram aplicar aquilo de uma maneira mais prática, mais realista, mais adequada, resolvendo os conflitos e tal, a coisa foi, de alguma forma, assentando, e hoje nós temos um código que tem sido elogiado. Portanto, é a nossa esperança, viu, professor? Sinceramente, a nossa esperança é que, a partir do início da eficácia propriamente dita, dos efeitos que passam a ser gerados com o novo texto, que a gente possa, eventualmente, digo a gente, quer dizer, toda a instituição judicial, de maneira geral, possa aplicar e resolver esses grandes problemas no dia a dia. Eu, rapidamente, queria fazer uma pergunta, ou, melhor dizendo, pedir uma contribuição maior de Vossa Excelência no que concerne a solução de conflitos fora do judiciário, ou com a mediação do juiz, né? Já que existe, uma vez mais, essa tentativa de se prestigiar a negociação, né? Aquilo que a professora Elizabeth particularmente fala muito, que é a cultura da paz, a solução direta do conflito, mais célere, talvez até mais justa, mais equilibrada, e que Vossa Excelência, na sua consideração inicial, passou muito rapidamente sobre isso, me parece que é uma grande novidade, de fato, né? Novidade no ponto de vista de se incentivar, de fato, a realização disso. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar é justamente isso. Qual é a visão que Vossa Excelência tem em relação à solução extrajudicial ou à solução judicial, na medida em que o juiz, nessa audiência de conciliação, possa contribuir para a solução rápida, vamos dizer assim, do conflito? É a primeira colocação, e eu já passo aqui a palavra ao nosso coordenador do evento, para que ele possa nos ajudar a coordenar a partir de agora. Temos vários professores na mesa. Não chegou nenhuma pergunta até agora, né, Balico? Não, mas ainda haveria tempo, se alguém quiser, fique à vontade. Professor Balico, é com você. Então, passemos a resposta, enquanto isso os demais aí se ajustam, né? Professor? Obrigado pelas suas considerações, professor Mauad, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo sucesso do evento. Particularmente, eu acho que enfim, esse incentivo que Vossa Excelência destaca muito bem, que vem lá desde o artigo 3º, na verdade, os parágrafos do artigo 3º do novo Código de Processo Civil, é absolutamente revolucionário. Ele nos convida a irmos, a alcançarmos lugares que não conhecemos ainda, né? A questão que eu falei aqui, isto, por exemplo, é muito mais relevante do que, na minha opinião, 1001 modificações nas regras processuais, porque isso é uma mudança de cultura, é um convite à cultura da mediação, da conciliação, da conversa, é uma valorização, diria, sem medo de errar, do próprio advogado, do próprio defensor, do próprio promotor de justiça, no sentido de atuar antes e independentemente, até como forma de evitar o acesso ao judiciário, não no sentido pejorativo, não vá ao judiciário, demora, é ruim, não, é para poupar o judiciário daquilo que efetivamente não pode ser filtrado pelos próprios interessados, vamos dizer assim, de forma ampla, né? Então, absolutamente de acordo, a lei de mediação vem em boa hora também, lamento só, acreditem, isso é bom porque algumas, como eu estava lá nas comissões, eu posso dizer algumas fofocas, outras não, eu quando ficar mais velho eu publico um livro para daí ter uma aposentadoria razoável. Mas, por enquanto, algumas a gente pode falar. Que é, assim, a Comissão de Código de Processo nunca conversou com a Comissão de Mediação. E a recíproca é verdadeira. Quer dizer, infelizmente, o exemplo vem de lá. Ninguém queria, não, o meu código é melhor que a tua lei, a minha lei é melhor que o teu código. Então, quando você pega hoje a lei, 13.140, que entra em vigor dia 20 ou 21, também há divergência, 20 ou 21 de dezembro de 2015, e pegamos o código que entra em vigor, de 16 a 18 de março de 2016, há várias antinomias. Isso é péssimo. Porque, além de não ajudar a solução extrajudicial, né, nós vamos ter, enfim, provavelmente ter que judicializar para resolver aquele tipo de conflito, mas certamente é positivo. Aqui é apenas uma nota de rodapé que vem lá da Capitar. A Capitar diz o seguinte, tem um TAC. O que é TAC? Termo de ajustamento de conduta.
Num determinado momento histórico, a Prefeitura de São Paulo, o município de São Paulo, né, da capital, e o Ministério Público do Estado de São Paulo fizeram um acordo sobre a não ocupação, exclusivamente, o não fechamento da Avenida Paulista, exclusivamente para pedestres e tudo mais. Isso é um termo de ajustamento de conduta. É uma forma de resolução extrajudicial de conflito. O que faz o prefeito da capital no último? Eu vou fechar, quero que se dane, se quiser vem reclamar, etc. Tal. E o que faz o Ministério Público? Nada. Quer dizer, é o caos, falta cultura, eu não posso, institucionalmente, desobedecer um acordo dessa forma, não posso mudar o acordo. Há 1000 argumentos para dizer que aquilo está obsoleto, etc. Não tenho dúvidas disso. Mas não é assim que muda. Muda, né? Porque o pior é isso. Se o Ministério Público quiser discutir, ele vai ter que judicializar. É pior ainda. Então, nós perdemos uma ótima oportunidade de conversa institucional entre MP, né, conversa coletiva, município, e fomos, infelizmente, para a canetada. Essa é a grande verdade. Então, o problema aí, lamentavelmente, é cultural. Mas torço, com a formação que São Bernardo dá, por exemplo, que a Faculdade de Direito de São Bernardo dá, e que põe o aluno na prática para vivenciar isso, com certeza, não tenho dúvida de dizer que dias melhores virão para todos nós. Bom, gostaria de passar então a palavra para a professora Elizabeth, para que ela faça as suas ponderações. Bom dia, cumprimento todos os integrantes da mesa, na pessoa do professor Mauad, nosso diretor, e cumprimento muito vivamente o nosso querido palestrante, o professor Cássio, que, de fato, com a sua verve, né, torna o processo de um assunto formal, muitas vezes cansativo, num divertido exercício filosófico, político e jurídico também. Muito obrigada, mais uma vez, professor Cássio, pela brilhante exposição. Mas, aproveitando a questão dos diálogos, eu vou tocar num ponto que se passou na sua exposição, não percebi o destaque, e é um assunto que vem ao encontro desses diálogos, que é o princípio da cooperação. O código é inovador, me parece positivamente inovador, na introdução do princípio da cooperação entre diversas fontes, inclusive a cooperação do árbitro, do juiz com o árbitro, a cooperação das partes, a cooperação internacional. Nós nunca tínhamos uma lei, um código de processo que desse ênfase ao princípio da cooperação. E é justamente eu querendo sugar o máximo possível da sua presença, que a minha pergunta é sobre justamente a sua perspectiva do princípio da cooperação no novo código. Obrigado, professora Elizabeth Genari, agradeço as palavras, agradeço a pergunta, recebo a pergunta da professora Elizabeth, aliás, como embargo de declaração, né? Então, eu os acolho com efeitos modificativos para suprir a missão. Por que eu não falei da cooperação? Porque, bom, não dava tempo, porque vocês vão ter aula de normas fundamentais, onde vai pegar isso, né, etc. Tal. Mas, sem dúvida, o artigo 6º do novo Código, ele que está lá no livro 1, né, na parte geral, nas normas fundamentais, ele nos propõe também dessa forma, ele nos conduz a uma nova diretiva de pensar o processo. Não de um ponto de vista autoritário, né, juiz acima das partes, e depois eu explico o que eu quero dizer com isso, mas numa perspectiva cooperativa, né, um modelo cooperativo de processo, e aí, evidentemente, que a doutrina, sobretudo a messiânica, vai inventar neologismos, o principal até agora, com maiores frequências em hashtags, é o processo dialógico, o processo dialogal, é o processo que impõe, então, juiz, advogado, promotor, estagiário, todo mundo para conversar, para chegar a uma solução. Ótimo, sensacional. O que eu digo só é o seguinte, isto não tem nenhuma novidade, eu sou muito crítico às normas fundamentais do Código, com a devida vênia. Isso está na Constituição Federal há 27 anos. Né? Isso é o contraditório do século XXI. A gente ainda, em grande parte, pensa o contraditório como sinônimo de ampla defesa, e não é.
Ampla defesa é uma coisa, ação é outra. Contraditório é... A professora Ada Pellegrini Grinova é grande processualista, a professora direta ou indireta, permite-me dizer, de todos nós, essa é a grande verdade. A professora Ada falava isso na década de 70. Contraditório é participação, é democracia, é legitimação. Né? E, enfim, há toda uma construção importante. De qualquer forma, o artigo 6º, e aí louvo o Código, nesse sentido, ele passa isso a limpo. Aí já não é mais algo de quem teve o privilégio de ler o livro, de ter aula com a professora Ada, ou de entender assim ou assado. Então está escrito lá, que nem o artigo 1º. Não duvidem que a Constituição se aplique. O artigo 1º manda aplicar. Não duvidem que o modelo de processo é cooperativo, horizontalizado, porque ele está lá no artigo 6º. Não duvidem que tem boa fé no processo também. O artigo 5º diz, etc. Então, nesse sentido, eu acho didáticas. São normas didáticas importantes que certamente, acredito eu, vão trazer bons frutos na nossa formação. Né? Então, acho que vamos colher bons frutos sobre isso depois. Eu só faço a destaque, evidentemente que quando eu digo que o juiz manda e os advogados obedecem, evidentemente que eu me referi a um processo qualquer. Não é o processo civil brasileiro mesmo do Código atual. Isso já não existe no Código atual. Não existe superjuiz no direito brasileiro, como não existe superadvogado, superparte. Né? Existe já este modelo que deve ser de cooperação. Se o artigo 6º facilitar isso, tornar a coisa um pouco mais banal até, melhor, ótimo. Eu acho isso louvável. E a importância do artigo 6º. Eu passaria agora a palavra para a professora Carmela. Agora? Ok. Obrigada. Cumprimento o diretor da nossa instituição, professor Marcelo Mauad, juntamente com o coordenador do evento, e na pessoa de ambos colegas professores, a todos os demais integrantes da mesa. Particularmente saúdo o nosso palestrante de hoje, professor Cássio Scarpinella Bueno, e com a sua brilhante exposição e esclarecedora. Professor, cumprimento aos presentes, aos alunos presentes no evento. Professor, ainda dentro do tema cooperação, se é que cabe embargos, declaração dos embargos de declaração, é um tema que realmente nos causa muita reflexão, particularmente podemos, dentro desse gênero, falar da negociação processual, e que até fixando o calendário processual. Vem meu raciocínio, fico pensando se a necessidade do operador do direito, na modernidade, ser mais criativo. E aí, quando eu falo do operador, falo do juiz, falo dos advogados, promotores e assim sucessivamente. E me parece que é isso que o Código espera para que possa efetivamente implementar essas regras que ele vem dispor. Me parece também, e aí gostaria de ouvi-lo, que o espírito legislador aí também busca, num sentido lato, a felicidade. Uma vez que há das partes, uma vez que há uma maior participação da relação processual. Então, gostaria de ouvi-lo a respeito dessa reflexão e, consequentemente, os operadores estão preparados para essa nova plataforma processual? Obrigada, professor, e reitero os agradecimentos. Obrigado, professora Carmela. Excelente questão também. Assim, aceitamos embargos de declaração, porque isso, eu até brinquei aqui, não sei se tem para ouvir, mas isso faz parte do modelo cooperativo. Né? O que não faz é o que a gente faz no dia a dia, né? Lógico, não nós necessariamente, mas faz-se, né? No dia a dia, que é embargar sem razão nenhuma, embargar para fins de prequestionamento, ninguém nem sabe o que é prequestionamento, e coisas assim absolutamente injustificáveis no modelo de processo que já está em vigor, sobretudo, pelo menos, para quem quiser um dado, né, um dado normativo, a Constituição de 88, que completou 27 anos no dia 5 de outubro, ninguém fez nem festa mais, é engraçado. Então, não é uma coisa vulgar até, enfim, deveríamos talvez. Mas, de qualquer jeito, acho que sim, essa maior criatividade é absolutamente necessária e indispensável, já o é,
né? O famoso poder geral de cautela, por exemplo, depende da criatividade do juiz, do advogado, do defensor, do promotor. As medidas de apoio hoje para implementar tutelas específicas de obrigações de fazer, não fazer, entrega de coisa, né? O Código fala da multa, falamos muito da multa, mas na verdade que outras medidas podem ou devem ser utilizadas para implementar aquela decisão do juiz, aquela determinação do juiz, né? Então, acho que sim, até os próprios juízes, muitas vezes, ao meu ver corretamente, já ouvi várias críticas de magistrados, acadêmicas, mas de magistrados, porque da falta de criatividade daquele que conhece o litígio melhor que o juiz, né? Até pela imparcialidade do juiz, e que não traz esses elementos que possam ajudar o juiz a implementar uma decisão melhor, por uma questão da desconsideração da personalidade jurídica. Veja, deixa eu levar isso para o juiz. Então, acho que sim, a felicidade, ao meu ver, vem por trás, em todos os sentidos, né? Porque as partes provavelmente vão enfim, fruir melhor o seu direito, e quando eu digo o réu, mesmo que tome uma lição, né? Mas toma a lição, isso é bom, porque vai gerar mais felicidade, né? Eu aprendi a lição, não quero mais, isso é importante, e eu diria até em termos de realização profissional. Eu acho que é o próprio advogado, o próprio promotor, o defensor, o juiz nesse modelo cooperativo, mais diálogo e tal, eu acho que, ao meu ver, tende a ser. Agora, se hoje o nosso profissional está preparado para isso, eu diria, se ele estudou aqui, estará. Se estudou na minha casa, estará. Se estudou em outras, não necessariamente, né? Nós, eu acho que temos que nos adaptar. E aí, o que falávamos até, em rigor, se me perguntasse, mas 1 ano de vacácio é o suficiente? A resposta, com a devida vênia, é absolutamente insuficiente. Aliás, nas audiências públicas, apareceram 2 fotos até das audiências de São Paulo, né? Eu tive o privilégio de participar das 2, ativamente, por N razões, e eu era chato, eu tinha algumas ideias fixas que eu levei até o fim e fiquei falando sozinho e continuo. Eu gosto muito de Dom Quixote, não vejo problema nenhum com isso. Mas uma delas era, 1 ano é pouco, 1 ano é pouco. Mas lá no começo já era pouco. Por causa disso, a gente tem que se preparar. Todos nós temos que nos preparar. Lógico que uma semana jurídica como essa nos ajuda e muito a prepararmos todos, os alunos, os profissionais, toda a comunidade, para buscar isso. Sem isto, não há por que mudar o código. Eu passo a palavra agora ao professor Pedro Marini, para suas observações. Obrigado, Balico. Bom dia a todos, especialmente ao professor Cássio. Meus parabéns pela qualidade da exposição e dos temas abordados. Eu tenho algumas formulações, desculpe se eu vou abusar um pouco da paciência, mas são, acho, temas importantes e que, ainda que rapidamente, acho que posso colaborar com a discussão em torno do novo Código. Uma primeira questão sobre um aspecto que o Dr. Cássio deu bastante ênfase, o momento pré-elaboração do Código, né, o processo legislativo. Se o Dr. Cássio tem alguma posição sobre o papel das corporações no processo legislativo, né, e até onde essa participação foi legítima e produtiva, se não se esqueceu de vez em quando o jurisdicionado e se pensou mais no operador. Uma segunda questão, agora pensando no futuro, na vacácio, principalmente se houver a hipótese de prorrogação da vacácio, se seria legítimo se esperar ou provocar uma repercussão do novo Código, principalmente naqueles pontos onde o Código afronta a jurisprudência dominante, se já não seria razoável, né, que ainda antes do Código entrar em vigor, se já não se tomasse em consideração essa expectativa de um novo paradigma que vai estar na iminência de ser introduzido no sistema. Uma questão pontual, que não tem, talvez, a dimensão institucional das 2 anteriores, mas por eu ser extremamente ligado à prática, se o professor tem alguma posição sobre uma modificação bem prática na petição inicial, que é a retirada do requerimento de citação do réu do corpo da petição. E uma última consideração, na verdade,
duas coisas mais de propostas para o futuro, né? Se o processo coletivo não ficaria melhor situado num diploma autônomo, em razão da principiologia que envolve o processo coletivo, diferentemente do que ocorre com o processo individual, se essa dicotomia não ficaria melhor colocada em sistemas normativos separados. E último, só pegando um ganchinho na fala do juiz, de Curitiba, da Lava Jato, Moro, ele disse ontem uma coisa que eu já venho pensado há um certo tempo, que os tribunais superiores não devem julgar casos concretos. É isso. Desculpa abusar da paciência do palestrante. Agradeço, doutor Permarim, pelas considerações, professor, muito bem postas também, que nos convidam aí a refletir e tudo mais. Eu, evidentemente, não trago respostas propriamente, mas reflexões sobre as reflexões, né? Enfim, sobre o papel das cooperações, sim, agiram legitimamente. É o que, na verdade, no Brasil a gente confunde lobby legislativo com lava-jato, mensalão, isso com que o Estado de São Paulo, né, o jornal está falando agora, comprar uma medida provisória, né, para incentivo de carro, é meio feio. Isso não é lobby legislativo, isso são outras figuras. Então houve. Agora, o senhor, infelizmente, tem razão ao tocar num ponto sensível. Esqueceram do jurisdicionado? Com certeza, mas com certeza mesmo. Basta ver o prazo em dia útil, basta ver a suspensão de prazos entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, basta ver várias coisas que o Código traz e que atravancam o processo, né? Vejam, eu dou um exemplo altamente polêmico, não quero passar por antipático, mas sou o arauto dessa notícia. Um dos projetos de lei, há vários, que querem mudar o Código ainda durante a vacácio, quer criar uma licença maternidade para advogada gestante que seja a única profissional do processo. Veja, isso é absolutamente louvável na perspectiva da advogada e do seu filho ou da sua filha. Ninguém duvida disso. Só que, veja, ela é uma profissional liberal. Ela tem, e como tem nos últimos 80 mil anos, que dá um jeito. Porque o problema não é o filho, nem ela com a devida vida. Entendam isso, por favor. Eu sou pai novo, inclusive. Seria incapaz de falar alguma coisa já. Mas, né, até por causa da minha esposa, a questão não é essa. E o jurisdicionado? O que ele vai fazer durante a amamentação? Ele está com um problema sério. E mesmo o réu. De repente, eu sou uma advogada feliz, eu ganhei uma liminar e saio na minha licença amamentação. Eu estou feliz. O meu cliente também. E o réu? Que durante lá o processo está parado, ele não consegue revisar aquilo. Então, é o que eu digo, infelizmente, há sim um ligeiro esquecimento do principal protagonista do processo, que é a parte, o autor, o réu, o terceiro, e não nós, né, advogados, promotores, defensores e juízes, que somos meio para atingir esta felicidade aqui, muito bem destacada pela professora Carmela. Tanto que a nossa felicidade, é o que eu digo, uma realização profissional. Eu acho que é outro tipo, né? Embora a gente fique feliz com isso, por que não? Mesmo quando a gente perde. É bonito sair de um julgamento, perder, mas belo julgamento. Pegaram no ponto, e argumentaram, e etc. Por que não? Faz parte. Bom, sobre a jurisprudência dominante, eu diria que seria o ideal. Eventualmente, aumentando a vacácio e haver uma composição. O que existe nesses, enfim, inúmeros projetos de lei que existem, muita coisa que vai de encontro, né, à jurisprudência dominante, estão querendo já mudar. Esse que é o problema, onde passa o boi, passa a boiada. Então, se passa um projeto para dizer aumenta 3 anos, não vai ficar só nisso. Aí são as emendas parlamentares, né, e vai entrar, com certeza vão entrar essas questões para dar uma limpadinha e tal. O fato de tirar a citação da petição inicial. Particularmente, eu vejo isso, lógico, do ponto de vista da prática forense, se não falar nada, o juiz vai mandar citar e vai cair na regra geral, né, que é a citação eletrônica para a pessoa jurídica e a citação pelo correio para a pessoa jurídica, a microempresa, a pequena empresa e para as pessoas físicas. Mas isso não significa que eu não possa fazer a opção. Por exemplo, na execução, por exemplo, a petição inicial de uma execução de título extra. Uma das novidades do Código é que ela passa a admitir, o Código passa a admitir a citação pelo correio na execução. A exemplo da execução fiscal, desde 1980. É uma opção. Eu, particularmente, até escrevo nesse sentido, eu acho que não vai trazer muita coisa, mas vamos imaginar uma situação de interrupção de prescrição e tal. Então é mais fácil o correio, fora da greve, chega lá mais rápido. Com certeza chega. Então eu vou pedir. Sem problema, mas é o que eu digo, o senhor falou bem, é uma coisa que o advogado vai ter que ter mais lembrança, porque ele não vai visualizar aquilo
no novo artigo 319 do Código. O processo coletivo, eu falei em termos genéricos, né? Na verdade, nunca se chegou perto de um acordo político durante a tramitação do Código para que se regulasse aqui dentro o processo coletivo. Até houve ideias, a comissão que eu tive o privilégio de participar do Senado sugeriu um livro novo sobre processo coletivo. Então, provavelmente teríamos, dentro da parte especial, um livro sobre processo coletivo. Isso foi descartado a prioristicamente. Na verdade, quando isto for retomado, se é que vai ser retomado, provavelmente a ideia da professorada de um código de processo coletivo, que na verdade que acabou se transformando numa grande lei de ação civil pública, o que eu acho de uma infelicidade enorme. Preferir um código de processo coletivo, vai ser a nossa diretriz, exatamente pelo que o senhor falou. E os tribunais superiores julgar casos concretos. Veja, aí precisa mudar a Constituição, né? Mudar severamente. Não é que eu não concorde, aí é severo para nós. Aí precisa mudar a Constituição, mudar a cara do Supremo, a cara do STJ, para permitir isto. Né? Agora, eles, Supremos, mais do que nunca, julgarão casos concretos, assim como os TJs, os TRFs, julgarão casos concretos per saltum. Né? É por isso a crítica que eu fiz e que, enfim, vamos ver de que maneira que isso será bom ou ruim em todos os sentidos. Né? Bom, eu acho que encerraram-se as questões aqui. Antes de passar a palavra ao professor Marcelo Mauad, eu gostaria de ressaltar, doutor Cássio, o comportamento dos alunos, né, como foram brilhantes, foram educados, ouviram educadamente. Então, em nome da instituição, eu agradeço o comportamento de vocês, alunos, e passo a palavra ao professor Mauad. Bom, nós temos aí toda uma programação ao longo desta semana. Hoje à noite, a partir das 19h30, mais uma conferência. Amanhã cedo, às 8h30, nós teremos a palestra, em seguida de debate, com o Dr. Francisco Ferreira Jorge Neto. Vai ser muito interessante também, porque são as repercussões do novo Código para o processo do trabalho. Enfim, acompanhe a programação. Na parte da tarde... Temos o congresso, né, à tarde na faculdade. Aqueles que se inscreveram ou que desejam ainda participar como ouvintes, como debatedores, enfim, estão à disposição a partir das 14 horas lá na faculdade. E antes de encerrar, cumprimentando uma vez mais a todos que aqui estão, eu gostaria de destacar algo que nós identificamos nos grandes professores, né? Que é justamente essa capacidade de transformar e de trocar em miúdos temas de absoluta complexidade, como é esse do novo Código. E Vossa Excelência conseguiu isso com uma simplicidade, e como bem destacou a professora Elizabeth, até com uma certa irreverência. Porque, afinal de contas, a nossa linguagem ela tem que se adaptar ao interesse daqueles que estão acompanhando esta atividade, que são os nossos estudantes. Então, não adianta também buscarmos alguém que vem aqui para complicar aquilo que já é bastante complexo. E o professor conseguiu, assim, com a singeleza, com a simplicidade, tratar do tema complexo, com todo o conhecimento que ele dispõe, trocando em miúdos, apontando eventualmente os erros e aquilo que naturalmente precisará ser corrigido, e, por outro lado, chamando atenção para aquilo que é essencial, né? Numa primeira análise, numa primeira visão, né? Em relação ao novo texto. Então, de minha parte, em nome da nossa instituição, temos mais alguma coisa, Balico? Não? Podemos encerrar? Pode encerrar. Então, de minha parte, em nome da nossa instituição, os nossos sinceros cumprimentos pela vossa conferência, uns nossos agradecimentos a todos e, mais uma vez, convido a todos que prossigam acompanhando aí as atividades da nossa Semana Jurídica e do Congresso. É isso aí. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado.